I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Olá, tudo bem? Este é o segundo vídeo da série Grandes Homens da Bíblia. Hoje trago para você a história de José do Egito. Quando José tinha seus 17 anos, teve sonhos mostrando que um dia ele seria grande. E com o passar do tempo, os sonhos se concretizaram. Mas para isso, José passou por muitos percalços. A boa mão de Deus escrevendo a história de José através de muitas dificuldades, até ele estar no comando de todo o Egito. Encontramos a história de José no livro de Gênesis. Veremos agora um pequeno resumo desta grande história, a vida de José. Vamos lá! José é considerado por seus sonhos e pela bela túnica que seu pai Jacó lhe deu. Ele é exemplo de fé, prudência e competência administrativa. Apesar das dificuldades imensas que enfrentou, José salvou Canaã, o Egito e sua família da fome durante os 7 anos de estiagem. José foi o 11º filho de Jacó, o primeiro filho dele com Raquel, sua esposa predileta. O nome de José significa que ele acrescenta, uma expressão do desejo de Raquel de que Deus lhe desse mais um filho. Mais adiante, Raquel morreu ao dar à luz Benjamim, o único irmão de José por parte de pai e mãe. Os irmãos de José se ressentiram dele por causa dos sonhos que tinha. Venderam-no para uma caravana que estava de passagem na região e convenceram Jacó de que José havia sido morto por um animal. Gênesis 37, de 5 a 11. Certa noite, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: Você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou-os a seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Desta vez, contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas o pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Seus irmãos o venderam para uma caravana que estava de passagem na região e convenceram Jacó de que José havia sido morto por um animal. No Egito, logo ganhou destaque, mas foi preso devido à acusação falsa apresentada pela esposa de Potifar, seu senhor. Gênesis 39, de 6 a 23. Assim Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José, e tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência, e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha, deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse: Meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade do que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade?
estaria pecando contra Deus. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou-o pelo manto e exigiu: venha, deite-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado na mão dela, chamou seus servos. Vejam, ela disse, meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. E quando ele me ouviu gritar, saiu correndo e escapou, mas largou seu manto comigo. Ela guardou o manto até o marido voltar para casa. Então contou-lhe sua versão da história. O escravo hebreu que você trouxe para nossa casa tentou aproveitar-se de mim, disse ela. Mas quando eu gritei, ele saiu correndo e largou seu manto comigo. Ao ouvir a mulher contar como José a havia tratado, Potifar se enfureceu. Pegou José e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. José interpretou corretamente o sonho de 2 companheiros de prisão e foi chamado quando o faraó teve sonhos que não conseguia decifrar. José disse a faraó que os sonhos previam 7 anos de fartura seguidos de 7 anos de escassez, e o faraó o encarregou dos preparativos para enfrentar a fome que estava por vir. Gênesis 41, de 37 a 49. O faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de José. Por isso o faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida há nele o Espírito de Deus. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Ficará encarregado de minha corte e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. O faraó acrescentou: eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Então o faraó tirou do dedo o seu anel com o selo real e o pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez andar na carruagem reservada para quem era o segundo no poder. E por onde José passava, gritava-se a ordem: ajoelhem-se! Assim, o faraó colocou José no comando de todo o Egito e lhe disse: eu sou o faraó, mas ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito sem a sua permissão. O faraó deu a José um nome egípcio, Zafenate-Paneá. Também lhe deu uma mulher que se chamava Asenate. Ela era filha de Potífera, sacerdote de On. Assim José recebeu autoridade sobre todo o Egito. José tinha 30 anos quando começou a servir na corte do faraó, o rei do Egito. Depois de sair da presença do faraó, José foi inspecionar toda a terra do Egito. Como previsto, durante 7 anos, a terra produziu fartas colheitas.
Ao longo desse tempo, José juntou todas as colheitas do Egito e armazenou nas cidades os cereais produzidos nos campos ao redor. Armazenou uma quantidade imensa de cereais como areia do mar. Quando os irmãos de José tiveram de ir ao Egito para comprar cereais, ele acabou por lhe revelar sua identidade. A família se reconciliou e se reuniu novamente quando Jacó foi morar no Egito. Jacó abençoou os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, e os adotou como seus próprios filhos, de modo que posteriormente cada um deles foi considerado uma tribo em Israel. Efraim, a quem Jacó deu preferência e entregou o direito de filho mais velho, se tornou uma das tribos mais fortes de Israel e a principal tribo do Reino do Norte, depois da divisão ocorrida durante o reinado de Roboão. Vários profetas se referem ao Reino do Norte pelos nomes de Efraim e José. Antes de morrer, José expressou o desejo, realizado mais tarde por Moisés, de que seus ossos fossem sepultados em Canaã. A história de José retrata a vida de um homem de fé, com caráter íntegro, que cumpriu o plano de Deus. Seu nome é mencionado com frequência nas Escrituras e evidenciando que ele era tido em alta consideração pelos israelitas. A história é resumida no Salmo 105, e Estevão, pouco antes de ser martirizado, citou em seu discurso: a vida de José confirma que Deus está no controle de todo o curso da história, mesmo quando acontecem coisas ruins. Deus expressa seu supremo poder por meio de seu amor providencial e fiel por seu povo. José também é exemplo de uma fé inabalável no Deus soberano e de integridade pessoal diante das adversidades. Peço a você que leia a história de José para que você possa perceber todos os pormenores, todos os detalhes dessa belíssima história que me emocionou no decorrer da elaboração deste vídeo. Não podemos esquecer que os propósitos de Deus sempre se realizarão. Por hoje é só, vou ficando por aqui, encontro você no nosso próximo vídeo. Até lá!